Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Ter a Tua palavra rica, abundante, Tua palavra santa nas nossas mãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez, Senhor. O Senhor nos dará a oportunidade, Senhor, de abrirmos a Tua palavra e lermos e aprendermos de Ti. Nosso coração transborda de tanta gratidão, Senhor, por este momento. Senhor, nós te pedimos humildemente, Senhor, fala conosco. Toca-nos, Senhor, nessa hora. Abre a Tua palavra para nós, Senhor, mais uma vez. E nosso coração, mais uma vez, se alegrará, Senhor, ouvindo a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito nos derrame unção nessa hora, tanto para falar quanto para ouvir, Senhor. Ajuda-nos nessa hora, Senhor. Te pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós temos que concluir, né, amados, o estudo de Romanos, né? Tão importante para nós. Palavra tão maravilhosa, né? Como nós vimos na última oportunidade, irmãos, nós vimos aqui no capítulo 12, o Senhor, o Espírito Santo, nos instruindo, nos dirigindo com relação ao trato que temos com nós mesmos, com os nossos irmãos, com o próximo, né? E com o mundo de uma forma geral. Agora no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai tratar também aqui pelo Espírito o trato com relação às autoridades superiores, né? Eu creio que é muito pertinente essa palavra, irmãos, por tudo que nós estamos vendo aí, né? Toda a situação do coronavírus e outras situações também, né? Acho que essa palavra sempre esteve atual, né? Mas hoje realmente ela se carrega de uma especial importância, eu creio, né? Entendermos como se dá a questão da autoridade espiritual, irmãos. Não só com relação à autoridade, com aquilo que nós entendemos como autoridade desse mundo, né? Os governadores, os reis, né? Os presidentes, enfim, os ministros. Mas também a autoridade de uma forma geral. Como que Deus enxerga a autoridade? Como é que funciona a autoridade no reino de Deus, né? É importante entendermos esses dois aspectos de autoridade. Amém? Amém. Vamos começar a leitura então, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Isso é já algo muito importante, né, irmãos? Toda autoridade vem de Deus. Eu já vou começar aqui para ninguém dormir nesse estudo aqui, já vou começar com por que não dizer até uma pequena provocação, né? Na verdade, no bom sentido, mas se toda autoridade vem de Deus, e nós sabemos que o diabo, né, Satanás, ele é o príncipe dessa era, desse tempo, né, o príncipe desse mundo, né, como a própria palavra nos ensina. Então ele é uma autoridade que veio de Deus. Vocês concordam? Difícil, né? Pensar nisso. Mas sim, irmãos. Sim, toda autoridade ela é dada por Deus. A palavra fala claramente aqui, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós devemos obedecer a Satanás? De modo nenhum, claro que não. Mas nós devemos reconhecer que Satanás tem sim um poder, e esse poder foi sim dado por Deus. É claro que o poder dele é limitado, é um poder, ele não pode fazer tudo o que ele quer, não é assim. Ele está submetido a Deus, com certeza, tá? Tanto nós vemos isso lá no livro de Jó, por exemplo, Satanás indo lá prestar relatório para Deus. E ele, como autoridade, ele tem que prestar relatório a Deus. Toda autoridade tem que dar conta a Deus. Ou seja, agora ou depois, mas vão ter que dar conta a Deus. Toda autoridade. Mas Satanás tem autoridade sim.
E nós vemos isso, sabe aonde? No livro de Judas, aquele livro antes do Apocalipse, que só tem um capítulo, né? Onde Judas diz que Satanás contenda, né? Aliás, com Miguel, com o arcanjo Miguel, né? Eles entram numa luta por causa do corpo de Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés, né? Miguel vai lá e dá uma surra em Satanás ali, né? Porque Satanás não pegou o corpo de Moisés. Então, se ele não pegou o corpo, então quem ganhou a luta foi Miguel. Porém, Miguel, a palavra diz que Miguel não ousou pronunciar palavras de autoridade contra Satanás. E por que não ousou? Porque na hierarquia angelical, irmãos, isso é muito claro. Na hierarquia angelical, Satanás estava acima. Compreende? Falou, o Senhor te repreende. Então o Senhor está acima dele, né? Mas Miguel não estava acima. Então por isso já cai por terra aquele erro. É um erro grave, irmãos. O erro teológico dos adventistas. Nós respeitamos os adventistas, mas é um erro teológico. Dizer que Jesus é Miguel, né? É um erro teológico, por que não dizer até uma heresia? Né? Já que o arcanjo Miguel, nessa situação, deixou claramente que ele está abaixo na hierarquia. Né? E quando nós vemos Satanás tentando a Jesus, Jesus dá uma bronca nele e fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás não respeita essa autoridade. Mas Jesus colocou ele no lugar dele. Falou, olha, você está extrapolando aqui as autoridades. Eu estou acima de você, eu não estou abaixo de você. Você que tem que me honrar, porque eu sou Deus. Né? E Satanás estava tentando quem ali naquele momento? Deus Pai ou o Filho? Estava tentando o Filho. E Jesus falou que era Deus. Né? Jesus colocou as coisas nos devidos lugares ali. Né? Mas não é porque Satanás não respeita que nós devemos também ignorar que existe uma autoridade. Eu vejo muitos cristãos imaturos, né? Muitos, desrespeitando a autoridade de Satanás, né? No sentido de, irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos ouvir Satanás, amar, não, nada disso. Só estou dizendo que existe uma autoridade e ela tem que ser respeitada. Né? Nós não devemos faltar com respeito com a autoridade, mesmo sendo o próprio Satanás. Não devemos xingar Satanás, não devemos, ficar desafiando Satanás. Não, o Senhor não chamou para isso, para ficar desafiando Satanás. Mas quando ele vem contra nós, aí sim nós temos o direito e o dever de repreendê-lo, né? Quando ele vem contra nós. Quando ele vem contra a nossa família, contra os irmãos, enfim. Né? Por quê? Porque ele está usurpando a sua própria autoridade, ele está extrapolando a sua autoridade. Né? Porque nós estamos debaixo do Senhor, que é uma autoridade acima de Satanás. Se ele vem contra nós, então nós devemos repreendê-lo. Mas não desafiá-lo. Não debochar dele, não ficar, né? Isso é algo importante de entender, irmãos. Da mesma maneira, irmãos, nós temos outras autoridades. Nós temos principados e potestades que estão abaixo de Satanás, né? Que tem as suas regiões, cada um tem a sua região no mundo espiritual, né? E nós vemos lá em Daniel claramente isso. Nós temos o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, ou seja, são governadores no mundo celestial, no mundo espiritual, que tem influência maligna sobre os governos dessa terra. Não é assim? Nós vemos isso em Daniel. E nós vemos também que o arcanjo Miguel, ele é um príncipe, é um principado sobre Israel, por exemplo. Também nós vemos isso lá em Daniel. Que ele fala assim, o vosso príncipe Miguel. Não é assim que está lá? Então é importante entender toda essa esfera de governo. Mas esse governo que hoje existe, das potestades malignas, que tem influência sim sobre os governadores da terra, tudo isso vai passar, irmãos. Tem um tempo pré-determinado pelo Senhor. Quando tocar aquela 7ª trombeta, ou seja, a última trombeta, né? Ali em Apocalipse diz que quando toca a 7ª trombeta, os reinos do mundo
se tornam do nosso Senhor. Ou seja, esses governos mundiais hoje, que estão do jeito que estão, e está todo esse caos aí que vocês estão vendo, eles vão ser convertidos ao Senhor, eles vão ser, essas potestades então caem, tanto as espirituais quanto as terrenas também, elas caem e dão lugar para potestades do Senhor, a autoridade do Senhor. Vai ser um governo do Senhor. E eu particularmente, como eu já falei outras vezes, creio que vai ser assim, que haverá um governo de 1000 anos sobre a terra, onde o Senhor vai reger as nações com vara de ferro. Né? E nós, se vencermos, estaremos ao lado do Senhor, governando com Ele sobre a terra. A sua igreja vai estar ao seu lado como uma rainha, ao estar ao lado do rei, auxiliando e governando juntamente com Ele, debaixo da autoridade do Senhor, sobre essa terra. Mas hoje não, irmãos. Hoje não é assim que está. Hoje nós temos essa autoridade maligna. Porém, o Senhor também nos lembra aqui nesse texto que se a autoridade está aí foi porque Ele estabeleceu assim. Porque Ele permitiu que fosse assim. Sabe onde nós vemos algo muito importante sobre a autoridade? Quando Jesus está diante de Pilatos e o Senhor deixa bem claro a Pilatos que Ele tem autoridade, inclusive para mandar crucificar o Senhor. Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te mandar crucificar? Aí Jesus responde assim para ele, fala assim, nenhuma autoridade que você tem sobre mim, você não teria se ela não tivesse sido dada dos céus. Se o meu Pai não tivesse dado essa autoridade. Então você tem uma autoridade hoje delegada. Compreende? Uma autoridade delegada, não uma autoridade absoluta. Pilatos não podia fazer tudo o que ele queria. O próprio Pilatos estava sujeito ao César, né? E César debaixo de Deus. Então, quer dizer, eles não podem fazer tudo o que eles querem. Porém, naquele momento, convinha, dentro do plano de Deus, que Pilatos tivesse autoridade para mandar matar Jesus, como de fato aconteceu. Jesus foi crucificado. Os irmãos compreendem isso? Então, irmão, se convinha que existisse autoridade, até mesmo sobre Jesus, para mandar crucificar Ele, nós não devemos nos queixar se existem autoridades más hoje em dia, corruptas, e que até perseguem os irmãos. Nós não devemos nos queixar com Deus sobre isso. Porque nós sabemos que tudo isso é passageiro, vai passar. E logo estaremos com o Senhor. E isso vai ser usado por Deus, no plano eterno de Deus, para nos aperfeiçoar, para nos purificar. Vamos continuar a leitura do texto aqui, irmãos. O 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. É isso. Resiste à autoridade, à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Ou seja, numa situação normal, né, irmãos? É claro que nós sabemos que existem tiranos, ditadores, perseguidores da igreja, nós sabemos disso e a história está recheada de situação, né? De um modo normal, vamos dizer, se a autoridade está exercendo seu papel corretamente, então vai ser assim. Nós, como civis, vamos dizer assim, né, nós submetemos às autoridades, como qualquer ser humano. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, porém, nós estamos, de um certo modo, submetidos às autoridades locais. Né? Essa submissão, ela é irrestrita? Ela é suprema? Não. Não. A palavra de Deus nos ensina em vários lugares que a autoridade máxima, só existe uma autoridade suprema e uma autoridade irrestrita. Essa é de Deus. Essa não deve ser questionada em momento algum. A autoridade de Deus. Agora, as outras autoridades, elas estão sujeitas à palavra de Deus. Né? Se
a autoridade nos manda fazer algo que vai contra a palavra, então nós devemos, por causa da autoridade maior, nós não estamos desobedecendo a autoridade, nós estamos obedecendo a autoridade superior, compreende? Compreende? Tem uma lei no exército que diz que, eu não me lembro agora o trecho certo da lei, mas a lei diz mais ou menos assim, que se o soldado, tanto soldado quanto policial, se ele for ordenado por seu superior, porque vocês sabem que o soldado não pode questionar a ordem, né? O Paulo, que já foi militar, sabe disso, não pode questionar a ordem. Mas se, por exemplo, se o soldado recebe uma ordem absurda, por exemplo, de executar vou dar um exemplo absurdo aqui, né? Executar um colega, por exemplo. Não, execute o fulano. Ele é um traidor. Não, eu não tenho. Pera aí você pode questionar o seu superior. Fala, não, sargento, olha, isso aqui eu não posso fazer. Não posso fazer. A lei diz que eu não posso fazer. Eu não posso obedecer de uma maneira irrestrita, dessa maneira, né? Fazer algo absurdo. Fazer algo que burla todas as outras leis. Compreende? Então, um outro exemplo. Os irmãos perseguidos, por exemplo, na China, né? Foram perseguidos por muitos anos. Então, e vocês sabem que na China, o governo não só incentivava, mas doutrinava as crianças a denunciarem seus pais. Por exemplo, se fossem cristãos. Né? Os pais eram denunciados pelos próprios filhos, porque eles sofriam uma lavagem cerebral na escola, né? de que o melhor era fazer isso em prol do partido, enfim. Irmãos, isso não é algo razoável para se obedecer, concorda? O verso 4. Porque ele é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe esteja sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Irmãos, esse ensino de Paulo concorda exatamente com o que Jesus falou. Exatamente. Lembra quando eles queriam pegar Jesus, né? Ele falou assim, se era lícito, perguntaram para ele se era lícito pagar tributos a César. E os judeus estavam ali colocando Jesus numa armadilha, porque se ele falasse que ele deveria pagar tributo, então ele poderia, ele receberia do povo toda a rejeição, né? Toda a rejeição, porque eles sabiam que, por exemplo, que os cobradores de impostos eram corruptos, eles estavam explorando o povo, né? E eles não gostavam de estar debaixo de Roma, aquela opressão de Roma, né? E se Jesus falasse que não deveria pagar o tributo, então Jesus poderia ser acusado de estar contra o império e ser condenado à morte. Olha que armadilha. E o que Jesus responde? Que sim, que deve pagar imposto. Jesus falou isso. Ele falou assim, a César, o que ele mostra a moeda, né? Falou assim, a César, o que é de César. Ou seja, pague o imposto, pague essa moeda de César, então dê para ele. E a Deus o que é de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar. Deve-se pagar o imposto, sim. Porém, você paga o imposto a César, o imposto ao governo. Mas você não entrega o teu coração ao governo. Você não entrega o teu coração para as autoridades. Né? Olha que lição hoje, irmãos. Tantos fanáticos atrás de política. Tantos. Brigas por causa de política. Meu Deus. Irmãos. Eu estou vendo hoje... Eu tenho que falar aqui. Já falei outras vezes, mas vou falar de novo. Um povo evangélico correndo atrás de um homem. Meus irmãos, que perigo isso, irmãos. Depositando suas esperanças em um homem. Como se fosse um salvador da pátria. Como se fosse um Messias, né? Irmãos, que perigo isso, irmãos. Que perigo. Né? Jesus fala assim, a César o que é de César. Ou seja, o respeito, você deve respeitar as autoridades, você deve pagar o que eles estão cobrando. Mas a Deus, o que é de Deus. Deus está muito acima, irmãos. E é o que Paulo vai falar aqui, ó.
O verso 5. Porque é necessário que lhes estejam sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Tá vendo? Eu entendo que os dois primeiros, irmãos, tributo e imposto, se refere às autoridades terrenas. Não podemos tirar o texto do contexto aqui, né? Mas daí Paulo faz uma outra ressalva aqui. A quem temor, temor, e a quem honra, honra. Quem que nós devemos ter temor e honra? A Deus. Tá vendo? São esferas diferentes, irmão. Você viu como ele deixa claro aqui as esferas? Se você inverter isso aqui, complica demais, irmãos. Realmente complica demais. Se você quiser dar temor e honra, nesse sentido aqui de Deus, né? No sentido de adorar, no sentido de esperança, depósito de esperança sobre as autoridades, irmão, é trevas. Mas nós devemos dar os tributos, sim. Dar os tributos, sim. E agora eu pergunto, irmãos, uma coisa que eu ainda não toquei nesse assunto. E na igreja? Como que se dá autoridade na igreja? Como que funciona isso, irmão? Será que Jesus falou disso? Será? O maior seja o menor. Exatamente. Jesus falou disso. Ele falou assim, olha, Jesus falou assim, no mundo, vocês sabem como é que funciona o mundo. Pessoas com destaque, com honra, com títulos, mas entre vocês não é assim. Não foi assim que Jesus falou? Entre vocês não é assim. Por que Jesus fala isso? Porque eles estavam brigando quem que ia estar à direita, quem que ia estar à esquerda no reino, lembra? A mãe de Tiago lá chegou e falou assim, olha, não, coloca um filho meu na tua direita, outro na esquerda. Ela queria mandar Jesus mandar. Olha só que ousadia da mulher. Mandar para Jesus mandar, ou seja, dar ordem para Jesus dar ordem. Olha só, né? Mas qual que é a resposta de Jesus? Entre vocês quem, irmãos? A igreja, entre os irmãos. Entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Se coloque abaixo dos irmãos. Olha só que Jesus não fala nem para você se colocar igual aos irmãos. Ele fala para você se colocar abaixo dos irmãos. Aquele que quer ser o maior, que seja o servo. Que seja o que está abaixo, sustentando os irmãos. Dando suporte, tá vendo? Irmãos, é muito sério isso, irmãos. Por isso que eu particularmente, irmãos, eu respeito os irmãos, mas eu creio que não deve haver títulos entre nós. Não deve haver títulos. Nós sabemos que os irmãos exercem funções no Espírito, e glória a Deus por isso. Uns pastores, outros evangelistas, outros diáconos. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu particularmente prefiro não ser tratado por títulos, né? Não devemos pensar nisso, irmãos. Porque essa construção de títulos é uma construção de como Jesus falou. Vocês sabem como é que é no mundo, né? As pessoas têm títulos, as pessoas têm posições, as pessoas têm status, né? Mas entre vocês não é assim. Tá vendo? Né? Mas isso não muda a autoridade que existe no mundo espiritual, irmão. Compreende a ideia? Com relação à autoridade, existe sim uma autoridade que Deus instituiu. Que tem irmãos que cuidam do rebanho de Deus. É uma autoridade. Porém, ela não é uma autoridade como uma autoridade no mundo, que muitas vezes é imposição, é destaque, é títulos, sabe? Muitas vezes até opressão. No reino de Deus não deve ser assim, irmãos. Compreende? Olhemos para o nosso próprio Senhor Jesus. O Criador do universo, irmãos. Como o mais humilde homem ali andando sobre a terra. Vestido como qualquer um, irmão. Não ostentou para si nenhum título, não ostentou. Chamaram ele de mestre, mas ele mesmo não
não disse que deveriam chamá-lo de mestre. Ele falou que era mestre. Assim, vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e eu sou. Tá vendo? Então a autoridade no mundo espiritual está estabelecida. Ele é mestre e senhor. Perfeito. Mas ele nunca falou, olha, me chamem assim, façam. Não. Vocês fazem bem se fizer, mas quando chegavam para ele, falavam para ele, Jesus, filho de Davi, ele nunca virava os copos. Jesus não, peraí. Você tem que falar mestre aqui para mim. Ou senhor. Não, Jesus. Quando chamavam ele de Jesus, que é o nome dele, né? Ele nunca desprezou ninguém, irmãos. Se ele, sendo quem ele é, age assim, irmãos, quanto mais nós. Amém? Princípios de autoridade, irmãos. O 8º. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Tá vendo? Percebe, irmãos, como ele está falando da esfera de autoridade no mundo, como é que se dá no mundo, como nós devemos nos comportar com a autoridade do mundo. Agora o apóstolo Paulo vai falar o que Jesus falou. Mas com vocês não é assim, tá vendo? Agora vai entrar para a nossa esfera, para a esfera da igreja, irmãos. Ou seja, ele fala assim, não devam nada uns aos outros, a não ser o amor. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Tá vendo, irmãos? O que Paulo está fazendo? Ele está cancelando a lei? Ele está acabando com a lei? Não. Ele está falando em cumprir a lei. Mas o verdadeiro cumprimento só é possível através do amor, irmãos. Reconhecendo, como a gente leu nos outros capítulos, reconhecendo que nós infringimos já a lei, ou seja, éramos dignos de condenação da lei, e pelo sangue de Jesus fomos lavados, regenerados, transformados pelo seu Espírito, estamos sendo transformados, né? Mas nós não desprezamos a lei. Antes, o amor cumpre toda a lei. Percebe? O amor vem para cumprir a lei plenamente, no nível de Deus, porque Deus é amor. Então, se nós estamos vivendo no amor, nós estamos vivendo no cumprimento da lei, irmão. Só que não é aquela coisa de um apontando para o outro, você tem que fazer isso. Não. Se submetendo ao irmão, se colocando debaixo do irmão. Né? Dessa maneira eu estou cumprindo a lei. Tá vendo? Não é ordenando o irmão, mas é nos colocando debaixo do irmão, dando suporte ao irmão. Ó 9. Com efeito, não adulterarás. Ó, tá vendo? Percebe como a lei, agora ele vai citar o que é a lei. Irmãos, eu já falei isso em outros capítulos. Tem gente que fala assim, não, o apóstolo Paulo quando está falando aqui da lei, ele não está falando dos 10 mandamentos. Como não? Tá, aqui, ó. Ele vai citar agora os mandamentos. Né? Como não? Ele está falando justamente dos 10 mandamentos. Ó, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Então o amor é o cumprimento da lei. O amor não faz mal, o 10 aqui, né? O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, esse versículo aqui é muito importante, né? Para a gente entender esse versículo, nós temos que olhar todo o contexto de tudo que nós já lemos na epístola. Tá vendo? Aqui ele já está partindo para uma conclusão da epístola, compreende? Ainda não totalmente, mas ele já está pegando todo aquele ensino doutrinário que nós vimos nos 8 primeiros capítulos, depois do 9 a 11 também, e está aplicando agora para nós aqui, irmãos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, quando ele fala assim, já é hora de despertarmos do sono. Que sono é esse, irmãos? O que existia entre os irmãos que incomodou Paulo a escrever esse versículo? Ele acabou de dizer nos versículos anteriores. Porque como que a lei era usada? Era usada para um cobrar o outro. Existia a questão, eles observavam a autoridade do mundo e queriam
usar de modelo da autoridade do mundo para fazer dentro da igreja. Você compreende isso? Você consegue enxergar isso nesse capítulo? Quando ele começa a falar das autoridades ali e tal. Quer dizer, ele falou assim, ele mostra como é que é a autoridade do mundo e que deve ser respeitado e tudo aquilo mais. E daí ele aplica isso na igreja e fala assim, olha, mas na igreja não é assim não. Na igreja o maior é menor. Aquele que quer ser servido tem que servir primeiro. Né? Citando Jesus aqui agora, né? Aí ele fala da lei. Porque a lei, irmãos, era usada como se fosse um estatuto no meio judaico, entendeu? Eles falavam assim, tá bom, então vamos... Colocava lá os 10 mandamentos lá e um ficava medindo a vida do outro. Opa, será que, irmão... Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente deve passar a mão na cabeça do irmão, está adulterando. Vamos lá, passar a mão na cabeça do irmão. Vamos, não, coitadinho. Não é isso não, irmão. Não é isso, irmão. Claro, o pecado tem que ser tratado, irmão. Tem que ser tratado. Mas não se trata com pedra. Compreende? Não é com pedra que se trata. E não é qualquer um que pode chegar lá na vida do outro e compreende? Não é qualquer um que pode chegar lá, não é assim, irmão. E também não é com fofoca. Não é com... Essas coisas não são tratadas assim. Tem que ter muito cuidado para tratar as coisas das vidas dos irmãos. E não é apontando o dedão, não. Olha, está escrito aqui na lei. Não é com o dedão também. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. Por isso que ele fala assim, que nós devemos despertar do sono. Ou seja, nós devemos olhar, aqui, daí ele fala, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos mostrando o que o apóstolo João nos mostra em Apocalipse, por exemplo. Da Nova Jerusalém, do reino do Senhor. Ou seja, nos mostra as promessas do Senhor. Que está próximo, irmãos. Cada dia que passa, está mais próximo. E é nessa esperança que devemos focar, irmãos. E ele fala aqui, no 12. A noite é passada e o dia é chegado. Tá vendo? Esperança, irmãos. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Das armas da luz. Desculpa, aqui ele fala armas da luz. Tem alguma tradução que fala armadura da luz? Não. Não, né? Armas da luz, então. Minha tá armas da luz também. Irmãos, olha, essa palavra vistamos é muito importante, sabe? Depois nós vamos ver aqui no verso 14, na sequência ali, ele fala assim, revestivos do Senhor, né? Eu quero fazer um parênteses aqui, convidar vocês para ler lá em Apocalipse, no capítulo 19. Sempre que você vê essa expressão de vestimenta, de revestivos, de vestivos, né? Dê uma atenção bem especial, porque é algo especial. É algo que o Senhor tem algo para nos ensinar muito importante aí. No capítulo 19, ali no verso... no versos... Deixa eu pegar aqui. No verso 7 aqui, ó. Olha só. Isso aqui é depois que cai a Babilônia, né? No Apocalipse ali. Que o Senhor reina, o Senhor vem e reina. Então é na vinda do Senhor onde ele toma o reino, tá? O contexto aqui é quando toca a trombeta, o Senhor vem e subjuga a Babilônia e começa a reinar no mundo. E olha só o que acontece. No verso 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos. E demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa, como é que está aí? Se aprontou. Como é que está na sua, Andréa? Ataviou. Essa é a palavra que eu queria mostrar para os irmãos. Ela a si mesma, não é assim que está escrito aí? Nessa tradução, eu creio que nessa passagem, nessa tradução do André está melhor. Acho que a sua também não é minha. Não, a sua é NVI, né? Aprontou. Mas a tradução mais precisa, eu creio que é se
a si mesmo se ataviou. Ou seja, como aquela noiva que está se preparando, colocando a roupa, irmãos. Consegue ver a cena? Colocando aquela roupa, ela está se ataviando. E olha o 8, olha o que diz aí. E foi-lhe dado que se vestisse. Mas olha que estranho. Ela a si mesma se ataviou. Não é o que fala no verso anterior? Agora fala aí, foi dado vestir-se. Que combinação maravilhosa, irmão. Não parece até contraditório? Porque se ela se vestiu, então, por que foi dado para ela se vestir? Né? Não, irmãos, não tem contradição nenhuma aí. É um trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Porque Ele faz por nós, depois Ele faz em nós, e depois Ele nos chama para fazer conosco. Tá vendo? Olha que trabalho maravilhoso do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá, vestivos das armas da luz. Ou seja, é uma responsabilidade nossa, irmãos. Mas essa responsabilidade não tira a responsabilidade do próprio Senhor, que já fez a sua parte, que Ele já deu a sua vida na cruz do Calvário, Ele já nos deu condições para respondermos à graça. Compreende? É isso que o apóstolo Paulo está falando na epístola inteira. O Senhor já nos colocou numa região celestial, já nos colocou numa situação onde podemos sim obedecer a Ele. Mas nós temos a nossa responsabilidade também, de nos vestirmos das armas da luz. Compreende a ideia? Ó, verso 8 aqui no Apocalipse ainda. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Como é que está aí? É obra de justiça? No meu atos de justiça. Atos de justiça dos santos. Tá vendo? Mas se a gente olhar para Romanos de novo, a gente lendo tudo que a gente lembrando de tudo que a gente já estudou até aqui de Romanos, a gente lembra que o ato de justiça, a obra de justiça, ou o ato de justiça, quem fez foi o Senhor. Compreende? Que nós lemos lá desde o capítulo 1. Quem fez foi o Senhor. Então Ele é a nossa justiça, amém? Mas quando estamos em Cristo e aprendemos a andar em Cristo e acordamos do sono, como falou o apóstolo Paulo, o que acontece? Essa justiça que veio exclusivamente do Senhor, não tinha nada de nós aí, veio exclusivamente do Senhor, do ato dele na cruz, ela vem e nos ganha. E daí passa, ela é primeiramente infundida, nós não tínhamos como fazer isso, foi Deus que fez, imputou sobre nós. E depois, essa justiça, ela passa a nos ganhar, nos dominar plenamente. A ponto de infundir. Ou seja, nós começamos a praticar os atos de justiça. Compreende? Dessa vida que nos foi dada pela graça. É isso que o Senhor está falando aqui. Ou seja, a resposta da graça. Amém? Então é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando ali com toda certeza. E quer ver, olha só, vamos voltar agora para Romanos 13:13 agora. Continuando lá, né? Amém, os irmãos já abriram? Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos, olha lá de novo, ó. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne e as suas concupiscências. Tá vendo? Nós devemos dar lugar ao Espírito. Então isso é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. Que tremendo, né, irmãos? Esse capítulo, ele vem desde as autoridades terrenas, tal, nos explica, nos mostra o princípio de autoridade, como ela é no mundo aí, né? Como ela é, como é que está a situação. Nos mostra como é que é a autoridade na igreja. E por fim, nos mostra que a lei que o cumprimento da lei é o amor, né? O cumprimento da lei é o amor.
E que dessa maneira, então, nós devemos acordar. E a nossa responsabilidade é nos revestirmos da justiça do Senhor Jesus, né? Das armas da luz. Glória a Deus. Amém, irmãos. Os irmãos conseguem ver a conexão com os textos que nós comentamos e até lemos ali em Apocalipse mesmo? Bem claro, né, irmãos? Bem claro. O ensino é o mesmo, irmãos. Tanto o apóstolo João, quanto o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, né? Eles estão falando a mesma coisa. Né? É claro que a gente olha por ângulos diferentes para aprender melhor, para a gente ter uma visão melhor do que é a autoridade, né? Mas é o mesmo ensino, irmãos. Amém? Glória a Deus.